Olá, bem-vindo ao blog TMC, Tendências do Mundo Corporativo, programa número 7. Esse programa a gente vai encerrar o especial ESG. Então no programa de hoje vamos falar sobre governança. Tanto quais são os aspectos realmente relevantes para as diretrizes ESG, quanto algumas iniciativas mais usuais e também vamos falar um pouquinho de algumas empresas que vêm adotando certas iniciativas. Ficou interessado? Fique com a gente, blog TMC. Bem-vindo novamente ao blog TMC, Tendências do Mundo Corporativo. Obrigado por acompanhar a gente. Antes de a gente entrar no tema de governança das diretrizes ESG, quero deixar alguns recadinhos aqui. Primeiro recadinho, então, é a nossa coluna blog TMC na revista Growth Strategy, que acabou de sair, está fresquinha. Não esqueçam de prestigiar a revista, que está muito bacana, assim como a nossa coluna também. A gente na coluna está falando sobre vulnerabilidade e utilizando as Olimpíadas como referência, como exemplos. Ela foi extremamente rica em termos de exemplos no aspecto de vulnerabilidade. Tem muita coisa já sendo comentada aí na mídia e tudo mais. A gente tentou pegar alguns pontos um pouco diferentes do que já vem sendo falado. Espero que vocês gostem, não esqueçam de prestigiar. Segundo recadinho. O site do blog TMC finalmente está pronto, está com a nossa nova logomarca, nossa nova cara. Todos os artigos estão lá, até mesmo os mais antigos, que de repente agora já ficaram um pouco defasados, mas estão lá. E também todos os programas. Então, se por acaso você perdeu algum programa, algum artigo, além do canal da Growth Strategy e da revista, você também agora tem o site do blog TMC. www.blogtmc.com. Então não esqueça de visitar, espero que vocês gostem, está tudo muito rápido, fácil, espero que realmente facilite no dia a dia para que você possa continuar acompanhando a gente. Fechamos assim os recadinhos desse programa. Vamos então entrar no tema do programa de hoje, que é governança dentro das diretrizes ESG. Como a gente já fez nos programas anteriores, no 5 e no 6, quando a gente falou de meio ambiente e dos aspectos sociais, governança a gente vai manter mais ou menos o mesmo padrão. Então a gente vai trazer primeiramente quais são os principais fatores que o pilar de governança traz dentro das diretrizes ESG. Logo depois a gente comenta algumas iniciativas, as mais usuais, e depois a gente traz alguns exemplos de empresas. A diferença é que nesse programa hoje, no final, a gente vai fazer não vou dizer que é um resumo, mas um fechamento sobre as diretrizes ESG. Acho que vale muito a pena. Então vamos ao tema de hoje. Governança dentro das diretrizes ESG. Nunca esquecendo que as diretrizes ESG são baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então quem não conhece, acho que vale a pena pesquisar. É fácil de encontrar o site da ONU e encontrar as ODS. Muitas empresas, muitas iniciativas, muitas ações vêm sendo norteadas por esses objetivos. Dentro do pilar de governança, vamos chamar assim, quais são os principais, então, comprometimentos que as empresas precisam ter com relação à governança dentro dos seus negócios? Eu diria, a gente listou aqui 6 principais fatores. Lembrando que são vários, não é fechado nesses 6, assim como nos outros objetivos, nos outros pilares, meio ambiente e social. Então, não vou dizer os principais, mas os que chamam mais atenção, os que são mais trabalhados, são esses 6. O primeiro, composição do conselho, ou seja, ter um conselho e ter um conselho independente. Ou seja, a empresa precisa ter um conselho independente para apoiar o CEO ou o presidente no rumo da empresa. Isso é uma coisa que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, mas é de suma importância quando a gente está falando de maturidade das empresas, estamos falando do profissionalismo das empresas e tudo mais. Isso é fundamental, principalmente para os investidores, para poder sentir segurança no investimento que está sendo feito. Segundo ponto, conduta corporativa,
sem dúvida nenhuma, a lisura e tudo mais. 3. Remuneração dos executivos. Casos anteriores, como a gente já teve no mundo, onde as empresas de repente estavam à beira da falência e o CEO estava ganhando rios de dinheiro. Tudo isso tem que ser visto, né? Tudo isso tem que ser analisado. Até mesmo de repente se você tem metas que não são coerentes com o propósito da empresa ou os objetivos das empresas. Então essa parte de remuneração é uma coisa muito sensível. É por isso que ela realmente chama muita atenção dentro das diretrizes. A gente não pode deixar isso de lado, achando que é só um detalhe e tudo mais. Não, isso pode definir o rumo do negócio, o rumo da empresa. Então por isso que ela é de suma importância. 4. Relação com entidades e governos e políticos. Aqui tange muito a questão de corrupção, a maneira que a empresa se comporta junto aos governos e tudo mais. Qual é a postura, de repente, em cima das eleições. Isso mostra muito o que a empresa é. Né? Depende muito dos seus objetivos. Então, se a sua empresa tem um objetivo muito voltado para uma questão política, ok. Tem certos parâmetros que vai tornar isso de forma legal, de uma forma honesta, uma forma verdadeira, não realmente uma corrupção, uma forma desonesta e assim por diante. Ética e transparência, eu acho que está muito em linha com tudo isso. E auditorias do diligence, na verdade, né? Você realmente ter o controle do seu negócio. Quando a gente olha esses parâmetros, né, esses comprometimentos no que tange a governança da empresa, a gente percebe que tem um viés um pouco diferente dos outros dois pilares das diretrizes ESG. Quando a gente olha meio ambiente e social, os aspectos sociais, a gente percebe que é um direcionador. Eles estão direcionando essa empresa a ter atitudes mais sustentáveis no que tange dos dois pilares. Quando a gente olha a parte de governança, na verdade a gente vê um viés um pouco mais de controle, de assertividade, ou seja, tem uma questão que é um norte, ou seja, a sua empresa precisa ser realmente ética, ela precisa ser transparente, ela precisa ter atitudes condizentes para um mercado mais competitivo, atuando de forma correta e em cima de alta performance, não em cima de corrupção, alternativas, não, vamos dizer assim, oficiais, subterfúgios, né? Traduzindo. Então, além desse norte, né, de transparência, de ética, ela tem também um aspecto de controle. Ou seja, você como gestor, como CEO e presidente, você ter a empresa na mão, você saber o que está acontecendo, você não ser pego desprevenido. Então, por isso que essa parte, tanto do que a gente comenta de auditorias, compliance, controle, etc. e tal, são de suma importância para o seu negócio. E a parte de governança traz isso. Então, nesse quesito, se a gente for realmente analisar, a gente pode perceber que esse é um movimento que já vem lá anterior a 2010, eu diria que de repente 2005, 2006, que quando começaram a ter realmente movimentos mais robustos voltados para a ética, voltados a ter realmente um controle na mão da empresa, como por exemplo multinacionais, com várias filiais em vários países, cada país com a sua política, com a sua lei. Então tudo isso começou a ser disseminado lá atrás e veio vindo. Na verdade, as diretrizes de governança, elas mais ou menos, eu diria, é uma opinião minha, elas unificam todas essas questões. Então, desde a parte de controle, então processos realmente que evitem qualquer tipo de subterfúgios, canal de comunicação, de canal de denúncias, aí eu estou falando de áreas de compliance, eu estou falando de áreas de governança propriamente dita e toda a postura que a empresa precisa ter. Isso quando a gente olha para dentro da empresa. Quando a gente olha um pouco mais para fora, isso, na verdade, tudo isso garante o quê? Que você, como empreendedor, você como presidente ou como CEO ou como, de repente, colaborador da empresa, você atua para que a sua empresa realmente respeite as regras, realmente seja transparente e demonstre que você tem uma qualidade acima dos demais, ou seja, você está realmente competindo com seus outros players de uma forma realmente limpa, honesta e que realmente traga frutos para todo mundo.
né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos esse o direcionamento que as diretrizes de governança nos dão. Há um aspecto que eu diria que talvez seja um pouco diferente do que a gente tinha na década passada. Eu diria que é a questão da amplitude da governança. Antes a gente via todos esses assuntos que temos dentro das diretrizes de governança, dos comprometimentos. As empresas grandes já estavam atuando, elas já possuem áreas que realmente trabalhem e atuem em conformidade com as necessidades da empresa, as necessidades dos stakeholders, né, dos acionistas ou dos seus clientes. Então a gente já via muito isso em várias empresas. No entanto, o que a gente vem encontrando hoje em dia é uma pequena transformação. Algumas áreas sendo juntadas, outras áreas sendo criadas, dando uma cara de repente mais ESG, mas isso é de acordo com a empresa, esses movimentos todos. O que a gente vem observando, na verdade, que é o diferencial, é que assim como as demais diretrizes ESG, elas não são feitas somente para as grandes empresas. Elas são feitas para todos. Então hoje a gente vê startups, ou seja, pequenas empresas ou médias empresas, preocupadas com as questões de governança, já crescendo as suas vendas, crescendo realmente o negócio da empresa de uma forma com controle, ou seja, eu tenho o controle real da minha empresa em minhas mãos, eu sei o que está acontecendo, eu sei onde eu estou pisando, eu sei para que lado eu vou. Então esses aspectos de governança deixaram de ser exclusivas talvez das grandes empresas e agora começaram a passar realmente para pequenas e médias empresas. Isso é algo realmente extraordinário, porque é difícil, logicamente que isso depende do negócio, do tamanho, mas desde o início você tendo essa preocupação, isso facilita demais o crescimento e a alavancagem da empresa depois no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. Outro ponto também que é importante em tudo isso é a questão do investidor. Não podemos esquecer. Na verdade, as diretrizes ESG, elas nasceram em cima de princípios, né? Princípios para o investimento responsável, que foi acordado, criado pela ONU junto com os 20 maiores investidores do mundo, justamente para poder direcionar o investimento. Então, se você tem uma empresa com todas essas comprometimentos em cima de governança, direcionamentos voltados para o meio ambiente, para as questões sociais, ou seja, se você consegue fechar todas essas diretrizes, um caminho muito característico e muito claro, a sua chance de você conseguir um investimento se torna maior. Então, quanto mais isso estiver azeitado, mais isso estiver nas mãos da empresa, melhor vai ser para você conseguir, de repente, conseguir recursos. Ou de repente de um fundo de investimento, ou de repente na venda da empresa, ou de repente de investidores pulverizados, enfim. Tudo isso facilita. Quanto mais você tiver isso, mais você puder mostrar e mais você puder certificar tudo que a sua empresa está fazendo, vai facilitar muito a obtenção desse recurso. Por isso que as diretrizes ESG elas não são somente uma questão moral, você tem toda uma questão econômica, você tem todo um ciclo, vamos dizer assim, uma oportunidade que tange em cima de diretrizes positivas e válidas para a gente e para o nosso planetinha tão querido. Fechando esse overview dos comprometimentos, diretrizes de governança dentro do ESG, vamos entrar então em algumas iniciativas que são as mais usuais. A gente vai poder perceber que elas não são novas, porque eu acho que esse aspecto de governança já tem um tempo, ele já tem, na verdade, uma maturidade, talvez um pouquinho diferente do meio ambiente e dos aspectos sociais, né? Todos eles, de uma certa forma, não são diretrizes novas, elas estão sendo incorporadas, vamos dizer assim, num pacote, né? O ESG é um pacote de iniciativas em pró de uma sociedade melhor, em pró de um planeta melhor, em pró de um negócio mais sadio, ou seja, sustentável. Então, essas iniciativas vocês vão poder ver que não tem nenhuma grande novidade, mas elas estão sendo adotadas cada vez mais em todo o ambiente empresarial. De novo, tanto nas grandes empresas, que é uma coisa já um pouco mais antiga,
quanto agora nas pequenas e médias empresas. Então, o primeiro que chama muita atenção é a questão de um conselho independente, a criação de um conselho independente, ou seja, você puder trazer pessoas do mercado com experiências diversas, isso torna ainda mais rico se você tem um conselho diversificado em todos os sentidos, ou nos aspectos, até aspectos sociais, ou aspectos de sustentabilidade, ou experiências diversas que possam agregar ao seu negócio. Então, geralmente esses conselhos são formados com pessoas com experiências marcantes em necessidades que a empresa possa ter. Então, a criação de conselhos está sendo muito comum. E não pense que é somente em grandes empresas. Tem empresas pequenas que pode não ter um conselho com 5, 6, 7 pessoas, mas tem pequenos conselhos, ou que sejam pequenos conselheiros especializados que possam ajudar a empresa a dar uma guinada. Aqui vale a pena um lembrete para quem não acompanhou a gente no nosso programa número 4, quando a gente conversou com o Vanderlei Passarella, vale a pena. Vale a pena porque ele é um consultor, um conselheiro certificado internacional, tem muita experiência nessa área e explicou um pouquinho pra gente como é que funciona, como é que de repente se você quiser se preparar e tudo mais. Enfim, fechando esse parênteses aqui, voltando então às iniciativas mais usuais. Tirando a questão do conselho independente, a outra que eu trago aqui são a criação das áreas de compliance. Isso a gente viu em várias e várias empresas. Geralmente no início as áreas de compliance eram criadas até como uma obrigação, porque de repente a empresa pisou na bola, teve algum problema, alguma dor de cabeça e dos requisitos para que a empresa realmente resgatasse a sua marca, resgatasse a sua reputação, era a criação de áreas de compliance e áreas fortes de compliance. Né? Assim como demais iniciativas, de novo, a gente sempre traz isso, walk the talk. Não adianta, ou greenwashing, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não adianta falar que faz, tem que fazer de fato, tem que ter uma postura ativa, tem que ser realmente ético, íntegro, realmente tem que fomentar um mercado sadio, um mercado competitivo, onde a performance realmente seja vencedora. Né? Tudo isso faz parte. Não ficar compactuando com iniciativas que são proibidas ou não são legais ou que realmente não ajudem a você ter um mercado melhor. Então essas áreas de compliance cresceram bastante, modificaram muito. Até alguns exemplos, se pegar algumas empresas de lá que acabaram sendo mencionadas na Lava Jato, muito dessas empresas, elas foram, eu não sei se eu posso utilizar o termo obrigado, mas de uma certa forma foram direcionadas até áreas de compliance, realmente que exercesse a sua função. Então isso a gente viu em vários mercados, em várias empresas, no Brasil e lá fora. Outra iniciativa que ela não é muito propagandeada, mas acontece bastante nas empresas. Existem algumas auditorias que as empresas precisam passar até de uma forma obrigatória, até dependendo do tamanho da sua empresa, se você tem ações na bolsa ou não, etc e tal, ou se você segue um padrão de qualidade, enfim. N motivos, N razões, até questões fiscais e tudo mais. Então, a empresa passa por uma série de auditorias. O que vem acontecendo é que as empresas acabam tendo áreas de governança, né, realmente que conseguem, de uma certa forma, ter auditorias sadias, que realmente exerçam controle, onde certifica o controle que a empresa tenha e consiga dar esse respaldo. Então, ao invés de você só fazer auditoria porque realmente você é obrigatório, você começa a fazer auditorias é uma ferramenta, na verdade, para que você consiga ter o quê? Olha, você consiga ratificar embaixo dizendo, olha, minha empresa realmente está controlada, tudo que eu apresento para investidores, ou eu apresento para o mercado, ou eu apresento para o meu cliente, realmente está aqui validado. Então, elas são de suma importância. E a última aqui, tem mais duas. A penúltima é a remuneração dos executivos. Isso começou a ter uma mudança muito drástica. Começou lá atrás por aquela questão que eu comentei, porque realmente você teve casos absurdos onde
O presidente tinha bônus e mais bônus, 10, 15, 20, 30 bônus, e a empresa tinha um prejuízo absurdo. Então isso já começou lá atrás. Se eu não me engano, em alguns casos anteriores, não vou lembrar agora, mas isso já começou lá atrás. O que a gente está vendo agora é que realmente essa mudança da remuneração está afetando as questões ESG, ou seja, colocar metas ESG para os executivos. Então isso começou a ter uma modificação. E também uma remuneração proporcional ao resultado da empresa de fato, não somente aos interesses, de repente, do board e assim por diante. E a última iniciativa usual ela está um pouquinho talvez fora das empresas, mas ela tem outras empresas, vamos dizer assim, trabalhando em cima disso, que é em cima do greenwashing, ou seja, realmente algumas empresas já existem para monitorar empresas que trabalham, ou seja, dizem que trabalham com ESG e não fazem de fato. Então o greenwashing vem aparecendo uma série de iniciativas para que realmente coíba esse tipo de atitude, que não é nem um pouco legal e não é nem um pouco de acordo com as diretrizes, né? Bom, essas foram as iniciativas mais usuais que a gente encontrou, e agora só para poder mencionar algumas empresas, né? Quais são essas empresas que vêm se destacando? Antes da gente entrar nas empresas propriamente dito, eu trouxe um projeto aqui da Universidade de Dublin, né? A University College de Dublin. Eles criaram um projeto chamado Green Watch, né? Dentro desse projeto, eles conseguiram programar um algoritmo, preparar um algoritmo junto com a inteligência artificial para monitorar as empresas no mundo. Ou seja, a ideia deles é entender qual a probabilidade do discurso das empresas estarem realmente acontecendo no que tange às diretrizes ESG. Exemplo, a minha empresa diz que vai reduzir 20% da utilização de água no processo produtivo. Eles verificam se realmente eles conseguem, através de toda essa tecnologia, verificar se você realmente está trabalhando para isso ou não, se realmente você está no caminho disso ou não. Ou seja, a probabilidade, né, de realmente estar acontecendo um greenwash. Então eles conseguem levantar essas informações. Aí os primeiros resultados que já saíram. Olha que interessante. Qual você acha que é o mercado onde há a maior probabilidade de estar acontecendo greenwashing, por exemplo? Telecom. Telecom é onde eles conseguiram detectar que há uma maior probabilidade. Lembrando, estamos falando de probabilidade. Ninguém está assinando um documento dizendo que realmente sua empresa não está fazendo. Mas é onde há uma suscetibilidade maior de realmente as diretrizes ESG não estarem sendo praticados de acordo com o discurso promovido. Falando agora de países, né, mais alguns dados aqui interessantes. Qual a origem do país, ou seja, né, as empresas, a origem dessas empresas que vocês acreditam que possa ter uma probabilidade maior do discurso não estar sendo realmente executado na prática? Esse aqui me surpreendeu. 84% de probabilidade de empresas japonesas não estarem respeitando o discurso que promovem. 84%. O segundo colocado, Estados Unidos, com 75%. Ou seja, com toda essa informação que a gente tem hoje disponível no mundo, fica difícil de você não praticar o walk the talk. Fica difícil de você realmente querer enganar um pouquinho, querer realmente não respeitar, querer realmente não executar de acordo com o que você fala. Se você falou, você precisa cumprir. Isso é um primeiro ponto. Mas de repente eu não consegui, é uma outra história. Mas você realmente tem que cair de cabeça, você realmente tem que ser ativo, você tem que realmente promover esse movimento. Então isso vem crescendo muito, toda essa parte tanto das atividades, iniciativas reais, quanto também do monitoramento. A gente falou de governança, né? Não deixa de ser uma ferramenta para você poder entender o que está acontecendo no mercado. É bem interessante esse projeto. Acho que ele vai dar muito o que falar ainda. Bom, falando das iniciativas de empresas, eu trouxe algumas pequenas aqui, porque na verdade tem certas coisas que já
tem um grau de maturidade, já aconteceram bastante, como por exemplo áreas de compliance. A gente tem empresas como Siemens, Braskem, BRF, empresas menores como a New Way, entre outras, que já atuam em cima que possuem áreas de compliance muito fortes e realmente atuantes no negócio. Então já não é uma coisa muito nova. Mas dentro, por exemplo, o que eu peguei interessante aqui, foi no caso do Boticário, né, trazendo o Boticário aqui novamente para o nosso programa. Eles implementaram metas de remuneração variável para os executivos e realmente conectá-las com ações de sustentabilidade e redução de emissão de resíduos. Lembrando, eu comentei lá no programa de meio ambiente que esse é um forte programa de redução de resíduos. Eles buscam reciclar tudo que eles podem utilizar, que eles poderiam estar descartando. Então isso é muito forte. Então todos os executivos do Boticário já atuam nesse sentido. Além disso, uma série de comitês para atuar na estratégia de diversidade, sustentabilidade e monitorar os aspectos socioambientais. Ou seja, não é só você promover a questão do meio ambiente, né, de sustentabilidade, mas também as questões sociais, mas também você monitorar. Você realmente entender se está sendo efetivo as iniciativas que você quer promover. Então, o Boticário realmente está entrando no ESG bem bacana. E olha que a gente não é patrocinado por eles, tá? Outra iniciativa já recorrente é a criação dos conselhos independentes. O foco hoje, a gente consegue enxergar a criação desses conselhos muito nas pequenas e médias empresas. Eles deixaram de ser uma exclusividade das grandes empresas ou das empresas listadas em bolsa. A função do conselho é realmente orientar, é realmente ajudar a entender se a empresa está no rumo certo, no caminho certo. Se você quer ter um negócio alavancável, ou seja, realmente você quer ter um crescimento, a criação do conselho é fundamental. Então isso acaba ajudando. Quando você tem um conselho diverso, então isso acaba sendo muito rico. Então tem muitas empresas como a TOTUS, Ambipar e a Anima, por exemplo, que criaram um conselho diverso, voltados tanto para a questão operacional e financeira da empresa, quanto também na questão de diversidade, na questão de meio ambiente, ou seja, nas diretrizes ESG. Então, enxergando isso como uma oportunidade, um aprendizado, uma troca de ideias, uma troca de experiências que possam agregar o rumo da empresa. Então isso vem sendo fundamental. Até por isso que muitas empresas menores vêm incorporando conselheiros ao seu negócio, para justamente conseguir acelerar esse processo de crescimento. Então a criação do conselho é fundamental hoje em dia se você quer realmente acelerar esse processo. Ele acaba te apoiando demais, muito em cima dessa troca de experiência que esses conselheiros possam ter e possam agregar à empresa, ao negócio da empresa. Então esses são os exemplos. Como eu comentei anteriormente, as iniciativas são muito já bem conhecidas. A questão é você realmente conseguir implementar isso. Às vezes pode não ser tão fácil. Quanto mais jovem a empresa, mais fácil é. E muitas pessoas, ao contrário do que realmente acontece, os aspectos de governança não são aspectos burocráticos. Na verdade, engana-se quem realmente pensa que toda essa parte de governança pode ser uma burocracia, uma coisa desnecessária que não vai apoiar a empresa. Muito pelo contrário, ela dá transparência, dá solidez, dá maturidade, dá uma série de aspectos que deixa a sua empresa muito mais robusta a enfrentar problemas que possam acontecer no mercado, a ter uma postura mais assertiva e realmente você ter o controle da situação. Então, governança, para quem acredita que possa ser uma burocracia, está enganado. Você consegue ter controles efetivos, controles realmente que não impeçam de você fazer uma venda e ao mesmo tempo você conseguir ter a segurança e mitigar o risco que você almeja. Então isso tudo é fundamental. Então por isso que não dá para deixar a governança de lado, não dá para tratar como uma coisa secundária. Ela é de suma importância para qualquer CEO, CFO ou presidente de empresa hoje em dia. Bom, fechamos assim as diretrizes, os comprometimentos de governança dentro das diretrizes ESG. Vamos agora fazer
um breve resumo, não é bem um resumo, mas um fechamento da importância das diretrizes ESG. Lembrando então, as diretrizes ESG surgiram junto com o PRI, né, que são os princípios de um investimento responsável. Foi um documento criado pela ONU juntamente com os mais ou menos 20 maiores investidores do mundo, onde dentro dessa cartilha, dentro desse manual, vamos dizer assim, foram incorporadas as iniciativas realmente válidas para os aspectos de meio ambiente, sociais e de governança das empresas. Ou seja, cada vez mais os investidores só vão realmente alocar seus recursos em empresas que adotem o ESG. Essa é a ideia por trás do ESG. O ESG, lembrando, ela é para todo mundo, independente da empresa, se é pequena, média ou grande, independente da sua área de atuação, para todos os profissionais. Quanto maior o engajamento a gente tiver com o ESG, melhor. Melhor vão ser os frutos que a gente vai poder colher no futuro. Porque realmente ele não é um programa para curto prazo, ele é um programa de médio e longo prazo. A gente não pode esquecer isso também. As diretrizes ESG, sem dúvida nenhuma, que agregam demais no aspecto moral da condução dos negócios. Eu acho que isso ninguém tem dúvida. O que torna o ESG hoje tão chamativo, tão atraente, além da questão moral, é o aspecto financeiro, é o aspecto econômico. Vale muito a pena ser ESG hoje. As empresas que realmente possuem diretrizes robustas ESG possuem uma remuneração maior, possuem um resultado mais robusto, têm um turnover menor de funcionários e têm um risco menor de exposição, ou seja, está muito menos exposta às nuances do mercado do que outras empresas. Você tem um negócio mais sustentável, você tem uma empresa realmente que você pode investir. Esse é o principal sinal que vem aparecendo para o mercado. Então, além de toda a parte bacana das diretrizes ESG, ela vale a pena. Ou seja, a gente está num mar de oportunidades. Oportunidade para as empresas, independente do tamanho, porque ela não é feita, as diretrizes não são feitas somente para grandes empresas, elas também, como eu tenho repetido várias vezes, são para as pequenas e médias e também para o profissional. Independente da sua área de atuação, independente se trabalha com marketing, com vendas, com compras, com transporte, com RH, enfim, todos precisam entender, precisam voltar para o ESG, ver como é que eu posso colaborar, como é que eu posso contribuir, se eu estou numa empresa realmente que está praticando, está buscando praticar, porque nem sempre é fácil, a gente está falando realmente de atitudes que vão ter um impacto no médio e longo prazo, não no curto prazo. Isso é um pouco diferente daquela postura que a gente tinha até então, que é do lucro a curto prazo. Isso modifica o mindset da empresa. Então isso não é uma mudança rápida. E em muitos casos é uma mudança cultural. Então esse momento é um momento rico. Rico porque tem muita oportunidade. A gente pode de repente conciliar a questão do ganho de capital, dos resultados, da remuneração, com atitudes mais positivas, com atitudes mais verdadeiras, que realmente ajudem no meio ambiente, ao planeta e também ajudem na questão social, em todos os seus aspectos. Então a gente consegue, de uma certa forma, atuar de forma conjunta dentro desse mar de oportunidades. Claro, mar de oportunidades para quem realmente está cumprindo com o seu discurso, ou seja, o walk the talk. Não foi à toa que eu falei em walk the talk nos 3 programas. Porque realmente a empresa, os profissionais precisam ter uma postura mais ativa no que tange as diretrizes ESG, senão elas não vão funcionar, senão realmente elas não vão acontecer. Então o seu discurso tem que estar realmente alinhado com a sua prática, e isso não há dúvidas. Do jeito que eu coloquei aqui, parece até um pouco meio talvez aproveitando o momento. Né? Parece uma coisa ruim, parece uma coisa meio que, será que a gente precisa ser aproveitador, etc e tal? Não. De novo, vamos voltar. A questão de uma empresa ter lucro, ela é fundamental. Ela agrega, ela ajuda a evoluir, ajuda a ter uma empresa sustentável,
a poder desenvolver tecnologias, desenvolver uma série de coisas. Então, você ter uma empresa lucrativa é extremamente interessante para todos. Ela acaba ficando focada muito para a evolução. A evolução nossa como profissional, evolução de produtos, evolução de serviços, enfim, uma série de coisas. Então, isso acaba contribuindo bastante. A questão dos aspectos morais, aproveitar os aspectos morais, na verdade, é você contribuir de forma verdadeira. Ou seja, não é numa forma do tipo, eu gosto de plantas. Desculpa, não, é você contribuir. O que você está fazendo para, de repente, não jogar lixo em lugar inadequado, por exemplo? O que você está fazendo de atitude? Isso envolve todo mundo. Você precisa praticar isso, e praticar tanto na pessoa física, vamos dizer assim, quanto na pessoa jurídica, ou seja, como profissional, na atuação. Tudo isso que a gente vem colocando na questão do walk and talk, isso não é somente para as empresas ou para os executivos, é para todos. Então a gente precisa realmente cair de cabeça, a gente precisa realmente acreditar e fazer isso acontecer. Se todo mundo conseguir, tudo bem, pode parecer um pouco utópico, mas todo mundo realmente atuando para melhorar, ou seja, buscar um equilíbrio melhor entre empresa, mercado, empresa, pessoas, empresa, meio ambiente, ou pessoas, meio ambiente, ou seja, tudo que envolve a gente, todo mundo vai sair ganhando. O principal desafio que a gente tem é conseguir encontrar esse equilíbrio. Como é que eu consigo ter uma empresa lucrativa, mas que ao mesmo tempo não prejudique o meio ambiente, que reaproveite os materiais, que consiga realmente tirar menos da natureza, criar menos impacto, menos lixo, menos resíduo. Eu tenho uma empresa diversificada, uma empresa diversa, com todas as pessoas da comunidade atuando em conjunto, você praticar a diversidade como um todo, na gestão, em tudo. E eu tenho ao mesmo tempo uma empresa transparente, ética, que não fomenta a corrupção, não fomenta os subterfúgios e assim por diante. Ou seja, isso é rico para todo mundo. Encontrar esse equilíbrio não é fácil. Encontrar esse bom senso entre ganhar dinheiro e ter realmente uma postura positiva para todos, eu diria que talvez seja um objetivo para a humanidade, para todos nós. Muita gente pensa que os recursos são infinitos do planeta, que sempre dá um jeito, sempre se recicla. Olha, pode ser que seja ainda muito duradouro, pode ser que não seja a nossa geração, ou outras gerações, ou daqui a 100, 200, 300 anos. Ok? Só que isso a gente pode acelerar muito esse processo. E na hora que acelerar, ela pode chegar num certo nível que ficou tarde. Ela pode chegar num certo momento que ficou realmente, não tem mais volta. Alguns acham que a gente está chegando nesse momento. Então, o ESG contribui muito, 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 muito para isso, como alerta para todos. De novo, para empresas, profissionais, governos, para todo mundo. Então, assim, dessa forma, a gente encerra nosso especial ESG. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído com ideias, em ter levantado alguns temas, alguns pontos. Esse é o nosso intuito, é realmente levantar essa bola e dar um certo norte para quem quer entender um pouquinho mais do tema. E a gente encerra assim o nosso especial ESG. Então, lembrando, ESG é para todos. Aí, eu vou voltar numa provocação que eu fiz lá num artigo que a gente publicou lá em junho, que é, por que ser ESG? Eu acho que agora a gente conseguiu mostrar um pouco mais da importância de ser ESG. Eu sou ESG. Eu sou entusiasta ESG. Espero que você também seja. Terminamos assim nosso programa número 7 sobre governança dentro das diretrizes ESG. Fechamos o nosso especial. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha contribuído para o conhecimento de vocês, ajudado um pouquinho a entender o que são as diretrizes ESG.
Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Growth Strategy TV também. Isso ajuda muito a gente, muito, muito, muito mesmo. Então, se você puder, a gente agradece muito. Quem quiser rever algum programa ou ler algum outro artigo que já foi publicado, blog TMC, não esquecendo, agora já tudo atualizado, já está lá disponível todos eles. Novamente, obrigado, muito obrigado pela companhia, obrigado por vocês estarem acessando o blog TMC. Lembrando que a cada semana um novo tema, uma nova tendência. Obrigado, fiquem bem e ótima semana.